Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos mais um domingo na escola dominical. Continuando o nosso estudo, estamos em Samuel. Vimos semana passada que o Samuel é dividido em duas partes. Nós estamos na primeira parte de 1 Samuel. E vimos também que em 1 Samuel nós vamos ver basicamente a história dos fatos do povo de Israel, num período ali que se segue o final dos juízes e mais uns 300 anos. E que 3 pessoas vão se destacar durante esse período, que é o próprio Samuel, Saul e Davi. Vimos também aula passada que Samuel, o seu nascimento, como ele foi levado desde a infância para o tabernáculo em Siló com Eli, o quanto ele aprendeu, como foi o chamado profético dele e como ele assume as funções de sacerdote e de juiz. Vimos também que Samuel foi uma figura muito importante, que é o que estamos dando sequência hoje, na história do povo de Israel, porque ele vai acabar, lembra quando a gente falou na aula passada, com o ciclo do pecado. Ele vai fazer com que o povo se volte para Deus novamente. Além disso, Samuel ele vai marcar a história fazendo a transição. Lembra que a gente falou? Governo teocrático, onde Deus governa, porque desde a saída do Egito até o dia que o povo pede o rei, é Deus governando. Para a monarquia, onde o homem vai governar, ok? Lembrando essas pequenas questões que vimos na aula passada, nós vamos dar sequência aqui ao estudo, certo? Então, a gente parou, lembra lá na guerra, onde os filhos do sacerdote Eli tinham morrido, Ofni e Finéias, porque tinham levado a arca para a batalha sem autorização. E quando ele soube da notícia, ele passou mal, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e também morreu. E a nora dele, a esposa de Finéias, que também estava grávida, ela passou mal, teve um neném, morreu e falou, né, aquela expressão que a gente leu aula passada. Foi-se a glória de Israel. Porque daí a gente entrou falando da arca. Lembram da arca da aliança? E o que tinha acontecido com ela? A arca da aliança, ela foi levada pelos filisteus. Por isso que a mulher de Finéias, antes de morrer, fala isso, né? Foi-se a glória de Israel, porque a arca já não estava mais com eles. E agora aqui a gente vai ver a importância da arca, que a gente já sabe que ela significava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Significava que eles eram abençoados e que a mão de Deus estava com eles e Deus estava cuidando deles. Só que agora com os filisteus, o que vai acontecer com eles, a arca estando lá? É o que nós vamos ver agora. A arca ficou mais ou menos 7 meses ali durante os territórios dos filisteus. Primeiro, eu falei que ela foi levada lá para a casa de Dagon e colocada junto ao ídolo, né, que se chama Dagon, como eu disse. No primeiro dia, quando eles acordaram, os servos foram lá olhar, a estátua de Dagon estava caída, com o rosto em terra, em cima da Arca da Aliança. Estava prostrada diante da Arca da Aliança. Eles levantaram a arca e assim passou o dia. No segundo dia, quando eles foram ver, novamente a estátua de Dagon estava caída, prostrada, só que agora dessa vez ela estava sem os braços e sem a cabeça. Então, eles chamaram os príncipes, chamaram os conselheiros e perguntaram: o que nós vamos fazer? O Deus deles, o Deus de Israel, é mais poderoso e está nos maltratando e maltratando a todos nós e a Dagon também. Então, eles entenderam que Deus, nosso Deus, era mais forte do que qualquer Deus deles. Só que, como eu disse, a arca, no meio dos ímpios, ela vai ser representada como maldição. Por quê? Porque
os ímpios são pessoas que não temem a Deus, são idólatras e têm muito pecado, têm uma vida, pregressa. E aqui o que acontece? Deus fere os filisteus e todas as cidades por onde a arca vai passando com tumores e morte. Não só com o povo, em tudo que eles tinham, gado, plantação, tudo. Então a arca no meio de Israel, ela é bênção, porque o povo entende que é a presença de Deus. Mas no meio dos ímpios ela se torna maldição. E o povo estava muito desesperado, os filisteus. Nós vamos ter que devolver. Daí eles se reuniram lá e falaram: nós vamos ter que devolver essa arca para Israel. O povo está morrendo, nós estamos assim desesperados, todos doentes, cheio de tumor, cheio de feridas, todo quanto é tipo de coisa ruim está acontecendo com nós. Vamos devolver a arca. Então, eles se reuniram e falaram que iam devolver a arca, ok? Vamos ver lá, abrir lá no capítulo 5 e vamos ler o versículo 7 e o 12. Vendo os homens de Astote que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Agora o 12. Os homens que morriam eram atingidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Então foi o que eu acabei de falar para vocês. Eles estavam mesmo desesperados porque a arca era maldição ali no meio deles, porque não era deles. E eles não glorificavam o Senhor. Eles não eram pessoas que se arrependeram dos pecados e tiraram os ídolos fora e se converteram. Não, eles continuavam ali, a arca estava ali como um símbolo de que eles venceram a batalha contra Israel. Então a arca ali foi maldição para eles. E eles falaram que iam devolver. E foi devolvida realmente. A arca da aliança foi devolvida para Israel. Ok? Vamos ler ali no capítulo 6, o versículo 21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jeraim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. E o 7:1. Então vieram os homens de Kiriat Jeraim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então a arca foi devolvida, voltou para o povo de Israel, e o povo, ali Eleazar, ficou responsável por guardar a arca, certo? Nisso, como a gente falou, Samuel já dá uma passagem ali de tempo, e Samuel já está assumindo os 3 ofícios que nós comentamos na aula passada: juiz, sacerdote e profeta. E aqui ele está fazendo esse trabalho de ir em cidade exortando o povo ao arrependimento e pedindo perdão a Deus e se voltando a Deus, encerrando assim aquele ciclo que a gente falou do pecado. Vamos ler ali o capítulo 7, os versículos do 2 ao 4, para ver como que se encerrou esse ciclo, ok? Sucedeu que aquele dia a arca ficou em Kiriat Jeraim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então aqui foi o que a gente acabou de falar. O ciclo do pecado se encerrou, o povo se voltou somente ao Senhor. Então eles foram ali para a cidade de Mispa, onde Samuel, como sacerdote, ia fazer o sacrifício para pedir perdão pelos pecados e para que o povo se reconciliasse com Deus. Só que nisso os filisteus ficaram sabendo que o povo estava todo reunido ali na cidade de Mispa, que eles foram para lá se reunir. Que Mispa era uma cidade importante, porque sempre quando tinha alguma reunião, às vezes alguma decisão, eles se reuniam lá. E os filisteus falaram: nós vamos lá e vamos atrás deles.
Só que nisso Samuel já estava ofertando o sacrifício ao Senhor, o holocausto, e Deus fez chover muitos trovões. E os filisteus ficaram muito amedrontados, ficaram desesperados, e nisso Samuel falou: vão. E o povo de Israel foi, lutou e saiu vitorioso. E depois desse episódio, Samuel continuou liderando o povo, e todo o tempo que Samuel viveu, os filisteus não atacaram mais Israel. Vocês vão poder ver no capítulo 7, quando vocês estiverem lendo, principalmente ali no versículo 15, 17, que fala que todos os dias ali que Samuel foi juiz e julgou a Israel, os filisteus não perturbaram mais eles. Ok? Então aqui a gente viu, né, a importância de Samuel. Samuel também criou a escola de profetas. Muito importante saber disso, porque, como a gente falou, os juízes eram levantados em tempos e não teriam mais, porque Samuel ali era o último. E a escola de profetas é aquilo. O que é o dever do profeta? É trazer a mensagem de Deus ao povo. E é o que vai acontecer daqui para frente. Os profetas vão falar diretamente a cada rei de Israel o que Deus está falando, o que Deus está pedindo. Então é importante essa decisão que Samuel teve de fazer essa escola de profetas, ok? Só para constar, para a gente saber. Continuando aqui, nós já estamos ali para o final da primeira parte, que eu falei que iria até o capítulo 8, quando o povo pede um rei. E essa parte aqui é muito importante, pessoal, porque isso aqui vai decidir todo aqui o desenrolar do Antigo Testamento daqui para frente, com a monarquia, com a história das crônicas, com a história dos profetas, ok? Que a gente vai estar estudando aqui para frente. Tudo isso vai se relacionar. E aqui é como que o povo pediu um rei. Vamos ler lá no capítulo 8, do 3 ao 6. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então, aqui, ó. Por que eles falaram aqui no começo ali, seus filhos não andam nos seus caminhos? Porque Samuel tinha 2 filhos, ok? Joel e Abias. Só que eles não eram como Samuel. Eles eram corruptos, eles aceitavam subornos, e o povo aqui, seguindo a Deus, sabia das leis, sabia o que era correto e o que não era. Então eles falam assim, ó, Samuel, você já está idoso. Você não passe, porque Samuel, nesse momento, ele ia passar, né, toda a autoridade de ser juiz sobre Israel para os filhos dele. E o povo falou, não, nós não vamos aceitar. Eles são corruptos, nós não podemos confiar neles. Nós não vamos saber se eles estão falando para a gente a verdade ou não. Não vamos saber se eles estão cumprindo o que é certo ou não, porque a lei a gente sabe, mas o que eles estiverem fazendo além disso de errado, de imoral, a gente é que vai perecer perante o Senhor. Então nós não queremos, nós queremos um rei. E por que a escolha de um rei, vocês podem me perguntar? Porque todos os outros povos tinham um rei. Lembra? Todos os outros povos em redor deles, que não eram de Israel, tinham um rei. E o rei era o quê? Era uma pessoa, era físico, era visível. E Israel não. É Deus que governa. Como que eles, né, tinha sempre essa coisa, como que é o Deus de Israel? Quem é o Deus de Israel? Então eles falaram, não, a gente quer um rei. Então aqui, ó, eles vão para a monarquia. Samuel orou a Deus e o que Deus respondeu? Deus falou assim para eles, no 7 lá. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto lhe diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim,
para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fiz desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Ó, Deus falando diretamente a Samuel para exortar o povo, ó, tudo bem, vocês querem o rei, vocês vão ter o rei. Mas olha aqui, antes de vocês tomarem a decisão, escute o que eu vou falar. O que o rei vai ter direito? Simplesmente, vocês vão ler ali quando vocês estiverem lendo, ou quem já leu, porque já no comecinho do livro vocês já devem ter lido o capítulo 8, vai ver. Qual era o direito do rei? Era ser dono de tudo. Então, sobre a sua plantação, sobre a sua casa, sobre sua terra, sobre tudo que você tinha, o rei ia ter direito, inclusive sobre seus filhos homens, para ser parte do exército, para trabalhar na lavoura, as filhas mulheres para trabalhar na casa do rei, para servir ao rei. Todas as partes de plantação que envolviam comida, bebida, gado, tudo que você pensar, a maior parte iria para o rei e os que trabalhavam com o rei, os seus servos. E o que sobrasse, a menor parte, se sobrasse alguma coisa, ficaria para cada povo, para o restante do povo. O restante do povo que seria o quê? Todo o povo de Israel que não trabalhava para o rei, que não servia o rei no palácio. E o rei seria dono de tudo. Vocês vão ler ali tudo. Até mesmo da terra. Se chegasse, eu quero a sua casa. O rei pode pegar, certo? E mesmo assim, o povo não deu ouvidos a Samuel. Samuel explicou para eles tudo isso, vocês vão ler ali. E o que Samuel respondeu? Ali no versículo 19. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós. Então, vocês viram, né? O povo não ouviu. Eles estavam aflitos mesmo por um rei. Deus falou, só que daí Deus falou que no dia que eles se arrependessem, Deus não ia acudi-los. E esse versículo é muito importante, como eu falei, pro decorrer da história lá na frente. Vamos ler o 18, o 8, 18. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, Deus falou, não adianta que vocês que se entendam com o rei, vocês quiseram o rei, vocês agora vão ter que lidar com todas as atitudes dele. Então, ó, super importante isso, né? E daí Samuel despediu o povo, cada um foi para sua terra, né, para sua cidade. E passando algum tempo, Samuel, né, Deus fala com Samuel e aí vai entrar na nossa história aqui Saul. Saul, ele é filho, vamos ler ali no capítulo 9, 1 e 2, filho de Quis, ó. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Muito bem, pois bem. Então, aqui o que diz, né? Saul não era de uma família pobre, como diz ali, né? Eles eram da tribo de Benjamim e um homem de bens. Saul, ele se sobressaía em altura, em postura física, né? Provavelmente ele fala que ele era forte e bonito, bem apessoado também. Essas são a aparência dele, a aparência externa. Mas como será, né, o coração dele? Porque Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus e Saul nós vamos ver agora, ok? Então, Saul saiu para o campo com as jumentas do pai dele. E elas foram se afastando. Quando ele olhou, ele e o servo do pai dele viu que elas tinham se perdido. E eles foram atrás. Só que o dia já estava terminando e eles não achavam as jumentas. Então,
o moço que andava com ele, que era o servo do Pedro, ele falou: olha, vamos falar ali com o profeta, que ele vai poder nos dizer, nos dar um caminho da onde estão as jumentas. Então foi nessa história, nesse contexto, que Samuel encontra Saul, certo? Vamos ler ali no capítulo 9, o versículo 15 e o 16. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Ok? Então Samuel já sabia, quando Saul chegou, que era ele para ser ungido, que ele iria ocupar a liderança, ele seria o novo líder de Israel, ele seria a pessoa física que o povo tinha pedido lá no lugar de Samuel, certo? Aí vocês podem perguntar aqui para mim: mas Deus não sabia que eles queriam um rei? Não, Deus sabia. Vocês vão ver lá, quando a gente leu lá, estudou em Deuteronômio, vocês podem ver lá. E vocês vão lembrar que Deus sabia que eles iam querer um rei. Tá lá em Deuteronômio 14, do 17 ao 20. Deuteronômio 14, 17 ao 20, que Deus indicaria o rei para eles, ok? Deus já tinha falado lá para Moisés isso, quando ele fez a repetição da lei para aquela geração que ia entrar na terra prometida. Já sabia. Nada foge, né? Porque Deus, como a gente falou, ele é soberano. Ele é o criador de todas as coisas e ele sabe o que vai acontecer com cada dia nosso. Então nós temos que segui-lo, obedecer a ele e à vontade dele, que tudo andará bem para nós, ok? Continuando aqui, então Saul encontrou com Samuel. Samuel pediu que Saul ficasse ali com ele, porque ele estava, como a gente falou, ele ia de cidade em cidade, passando, vendo como estava o povo, julgando as questões, e aquele dia ali ele estava ali como sacerdote, oferecendo sacrifício. E depois que terminou o sacrifício, tinha, né, a parte onde eles iam jantar, e depois, mais para frente, quando Saul iria embora, Samuel chamou ele, pediu que mandasse o servo dele mais à frente, e ele ungiu Saul e disse para Saul que ele seria o novo rei, certo? Isso tá ali, ó, no 10:1. Vamos ler. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então aqui ele avisou Saul, e na sequência aqui ele vai dizer que vai acontecer várias coisas no caminho que Saul está voltando para a casa dele. Ele vai encontrar profetas, ele vai profetizar, o Espírito de Deus vai estar ali naquele momento com Saul, ele vai profetizar com os profetas, ele vai encontrar as jumentas, depois de 7 dias eles vão se reunir em Mispa, e Samuel vai apresentar a Saul. Vocês podem ler lá no 10, do 24 ao 26, importante vocês lerem aqui depois, né? Saul escolhido rei, Samuel está apresentando ele ao povo, certo? Então tudo foi acontecendo conforme a determinação de Deus, ok? E depois que Samuel apresenta Saul em Mispa, vem um rei dos Amonitas que se chamava Anás. E ele falou: vocês se entreguem para mim, porque senão eu vou entrar na terra de vocês e vou matar todos. E não tem acordo. Daí, o que eles falaram, o povo de Israel? Daquela região ali que era de Jabes de Gileade, a cidade que foi sitiada pelo rei Anás. Eles falaram: não, a gente vai se entregar. Só que a gente precisa de um tempo para ver se os nossos irmãos vão vir nos ajudar na luta ou não. E nisso chegou para Saul esse recado, que Jabes de Gileade estava sendo invadida pelo rei Anás. E o que Saul fez? Saul mandou um recado para todos os homens de Israel, que era para sair à luta
E essa foi a primeira batalha e a primeira vitória de Saul. E todo o povo foi com Saul. Eles obedeceram, o povo de Israel não questionou. Assim que chegou o recado de Saul pelos mensageiros nas tribos, nas cidades, todo o povo de Israel, que eram os homens, né, que tinham a idade militar, eles foram para a batalha com Saul. E ali a primeira grande vitória de Saul, e a posse foi dada, né, oficialmente a posse do reino lá na cidade de Gilgal para Saul após essa grande batalha. Que lá no capítulo 11, vamos ler o verso 15. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Ok? Continuando. Então, o reinado de Saul, ele por ser o primeiro rei, ele já foi se envaidecendo. E foi como a presença de Deus era com ele ia ganhando as lutas. Lógico, Deus estava com ele, porque Deus pediu para Samuel ungir ele. Só que isso foi envaidecendo ele, foi tornando ele uma pessoa ciumenta, egoísta, muito vaidosa e foi distanciando ele de Deus. E aqui vocês vão ver na sequência que ele começa, né, a desobedecer a Deus, porque quem se afasta de Deus, da sua palavra, comete pecado. Ele foi então desobediente e isso levou à rejeição dele e à sua queda como rei, que é o que nós vamos ver agora. Eu só vou citar 2 erros que foram, né, os que marcaram a rejeição de Saul perante o Senhor. Mas vocês lendo depois todo o livro, vocês vão conseguir ver bem certinho como é que foi toda a história. Primeiro, lá no capítulo 12, vocês podem ver lá, vai estar dizendo lá que Samuel fala sobre toda a desobediência do povo. Ele fala que o povo desobedeceu, relembra ao povo sobre isso e que o povo escolheu um rei. Se o povo escolheu um rei, agora o povo, né, Samuel está se retirando e o povo vai seguir ao rei, não a mais a Samuel. E que esse pecado do povo foi muito grande, ok? Então vamos ler ali o 13 e o 14, capítulo 12, 13 e o 14. Agora, pois, está aí o rei que elegestes e que pedistes. Eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e atenderdes a vós, e não fores rebeldes ao mandato do Senhor, o Senhor vosso Deus será tanto com vós como com o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, e antes fores rebeldes ao seu mandato, à mão do Senhor, será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Então, aqui ele está falando isso. Lembrando lá, lembra Deuteronômio 32? Vocês podem voltar lá e ver. Tudo que Samuel relembrou para eles e falou isso, que se o rei e o povo obedecer, Deus continua. Se o rei não obedecer e o povo não obedecer, Deus vai pesar a mão e vai disciplinar o povo como sempre fez. Voltando aqui aos erros de Saul, os 2 que eu falei que eu vou citar agora, foi o primeiro lá no capítulo 13. Eles estavam numa guerra bem difícil contra os filisteus. E eles estavam esperando Samuel vir para oferecer os sacrifícios para poder descer a luta. Só que já fazia 7 dias e Samuel não chegava. Saul já estava aflito porque os filisteus estavam se aproximando. O próprio exército tinha gente que já estava abandonando. Só que Saul aflito por quê? Se Deus cuidava deles, para ver como ele já estava distante de Deus. Ele tomou uma atitude muito impensada, pensando só nele. Ah, eu vou perder, nós vamos perder. E não acreditando que Deus defenderia eles. Então, o que ele fez? Ele foi oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Ele pediu, tragam aqui o animal, ele mesmo foi lá, matou e ofereceu o sacrifício para eles poderem ir correndo para a luta. Só que quando ele terminou de matar o animal, quem chegou lá? Samuel. E Samuel disse, né? O que importa é obedecer a Deus.
o que você fez é desobediência. Isso que você fez é só o sacerdote que pode fazer, né? Tá nas leis, você não foi autorizado a fazer isso. Isso é pior, isso é desobediência. E hoje o Senhor, com essa tua atitude, rasgou o reino das suas mãos. Tá lá, ó. Vamos ler no 13, o 13 e o 14. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui já é a primeira desobediência, e já Samuel falou: você poderia ter toda a tua família, toda a tua descendência na linhagem de Israel sendo rei, mas hoje o Senhor tirou isso de você. Acabou, nem você, nem mais ninguém da tua família vai seguir aqui sendo o rei de Israel. O Senhor tirou isso porque você desobedeceu a lei. Não pode. O segundo erro foi ali no capítulo 15, onde coloca ali que foi onde Deus realmente rejeita Saul de todas as formas. O que aconteceu? No capítulo 15, vamos ler ali o 1, o 2 e o 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupes. Matarás homem, mulher, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, era para matar tudo. Era para trazer alguma coisa? Não. E o que Saul fez? Saul trouxe. Saul separou tudo que tinha de melhor antes de terminar de matar e de queimar toda a cidade, e ainda trouxe o rei Agag, que era o rei lá dos Amalequitas, vivo. E nessa madrugada desse dia, ali no 15:12, Samuel sai, vamos ler lá, ó, encontrar Saul. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Então, Samuel foi para encontrar com Saul, porque o Senhor já tinha dito para Samuel que ele não queria mais Saul, ele tinha rejeitado, cortado Saul. Então Samuel foi atrás de Saul e Saul não estava lá. Saul estava lá no Carmelo, erguendo um monumento em sua homenagem. E quando que uma pessoa que obedece a Deus, que sabe que não pode ter ídolos, não pode ter imagem, vai erguer um monumento em sua homenagem? Não existe, não pode. Então ele estava assim muito envaidecido, porque ele esqueceu que era a mão do Senhor que dava as vitórias. Ele achava que era ele mesmo. Era ele liderando o povo, era ele que conquistava as coisas, e não Deus que abençoava. Ele foi se afastando e ficando assim, soberbo, né? A soberba dele estava muito grande. Só que olha o que aconteceu aí. Nós vamos ler aqui que é no 22 agora. Essa passagem é muito importante. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui Samuel falou tudo. O que é melhor, obedecer a Deus ou sacrificar a Deus? Porque o sacrifício era importante, era uma parte, né, que Deus tinha instituído para eles. Mas o que vinha em primeiro lugar? A obediência. E o que vem hoje também para nós? É a obediência, certo? Então, e daí o que acontece? Saul não se mostra arrependido, ele só fala: volta, Samuel, comigo e vamos lá sacrificar então o que eu trouxe para agradar ao Senhor teu Deus.
e para o povo ver que você está comigo. E Samuel fala: não vou voltar com você. Deus já falou que não quer mais você e eu não vou voltar com você. Nisso, Saul puxou o manto de Samuel e o manto de Samuel se rasgou. E nessa hora, Samuel pegou, olhou para Saul e falou as últimas palavras que o Senhor disse, lá no 28 e no 29. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, aqui começa aquele tormento de Saul. A partir desse dia, Saul liderou Israel por mais ou menos 42 anos. Ele começa então na metade ali do seu reinado para o final, ele começa a ficar atormentado, que é o que vai aparecer daqui para frente, porque Deus disse: eu já escolhi alguém melhor que você, e não você. Então ele já sabia que Deus haveria escolhido outro, não ele. Então ele já sabia que não ia mais governar Israel. Então, por isso que para frente nós vamos ver como ele fica atormentado com isso, ok? Aí aqui a gente volta a chamar atenção ali pela desobediência a Deus, para nossa aplicação pessoal de hoje, ok? Quantas vezes, né, Deus chama a gente, Saul, nossa, Deus chamou ele para uma coisa muito importante, que era liderar o povo como primeiro rei. E ele não aproveitou, por quê? Essa oportunidade, porque ele não temeu o Senhor. Ele se esqueceu do Senhor e achou que tudo que ele faz era por ele. E quantas vezes a gente às vezes não agradece o Senhor pelas oportunidades que a gente tem? E quantas vezes as coisas, né, acontecem para o nosso bem e a gente acha que é a gente mesmo que faz? E a gente só se lembra daí de orar a Deus, de pedir alguma coisa para Deus quando as coisas dão errado. Então, isso é uma das aplicações que a gente tira para a gente. A outra aplicação está nas duas palavras, obedecer e o sacrificar. Aqui a gente falou que o sacrifício era uma parte do culto. E hoje? A gente vai na igreja, a gente só vai na igreja no domingo? A gente só presta o culto ao Senhor ao domingo? E o obedecer ao Senhor? Ele tem sido no nosso dia a dia? Ele tem sido em todos os lugares que a gente está? Importa mais obedecer, assim como também o sacrifício é importante. As duas coisas juntas, certo? Mas aqui a gente tem que lembrar que a obediência em primeiro lugar e o sacrifício, né, o ir à igreja, o congregar, o estudar, ler e orar a palavra, ele é complemento disso. Porque quem teme a Deus, quem obedece a Deus, vai estar sempre se alimentando da sua palavra e estar nos seus caminhos. Então, uma coisa está ligada na outra, ela não se separa, ok? Então, vamos lembrar disso. E hoje nós vamos parar por aqui, porque nós vamos ver na domingo que vem o chamamento de um novo rei e a preparação desse novo rei. E como que acontece isso, né? E como fica Saul nessa história, ok? Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês duas coisas. Vocês conseguem ver, ó? Aqui tem uma sacola, muito bem. Vou deixar aqui. E aqui nós temos uma caixa. Conseguem ver? Agora sim, eu vou perguntar para vocês. Vocês vão me mandar até sábado que vem a resposta. O que vocês escolhem? A caixa ou a sacola? Olhem bem. E domingo que vem eu vou abrir e quem escolheu a caixa vai ganhar o que tem dentro da caixa, quando nós voltarmos, certo? E quem escolheu a sacola vai ganhar o que tem dentro da sacola. E nós vamos ver o porquê dessas escolhas de vocês domingo que vem, ok? Então, fiquem com Deus, estudem, façam as coisas e vamos sempre lembrar de agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele está tendo com nós nesse tempo e que logo a gente possa estar junto. Até domingo que vem, pessoal!